A RTP deve cerca de 5 milhões de contos às produtoras de televisão do país. Prometeu que pagava metade da dívida até à semana do Carnaval, mas talvez por ser Carnaval, e julgar que ninguém levava a mal, só pagou cerca de 600 mil contos. Entretanto, uma das produtoras já fechou as portas e outra está em vias de fazer o mesmo. Para a associação que representa as produtoras nacionais, a RTP encomenda aquilo que sabe não poder pagar. Da longa lista de credores da RTP constam as produtoras de vídeo nacionais, a quem a televisão do Estado deve cerca de 5 milhões de contos, uma dívida que vai aumentando a cada dia que passa. Alertado para esta situação, o Ministro da Cultura, que tutela a RTP, prometeu às produtoras que na semana do Carnaval, metade da dívida, ou seja, 2,5 milhões de contos, seriam pagos às produtoras. Mas afinal, dos cofres da RTP para os cofres das produtoras, apenas saíram 600 mil contos. Mandámos uma carta ao Ministro da Cultura a semana passada, exatamente confrontando com a situação, exigindo o apuramento das responsabilidades, que sejam retomados os pagamentos e que se apure quem é que enganou e quem é que está a ser enganado. No fundo, é preciso apurar isso com todo o rigor. No fundo, o próprio Governo está a ser enganado, ou seja, pensa que a RTP está a pagar aos credores e afinal não está. Não tenho a mais pequena dúvida de que o Governo também está a ser enganado. Há verbas destinadas para determinado fim que estão a ser desviadas para outros fins. Pois se os 2,5 milhões não foram utilizados para algum lado foram. Curiosamente, a produtora portuguesa que mais dinheiro tem a receber, a produtora de telenovelas NBP, foi a única que dos 600 mil contos pagos não recebeu um único tostão. A situação agrava-se de dia para dia porque, mesmo sem pagar o que deve, a RTP continua a fazer encomendas. As produtoras continuam a prestar serviço à RTP porque, afinal, é disso que vivem, mesmo sabendo que o pagamento pode ficar na gaveta. Esta fuga em frente da RTP parece-me perfeitamente um desnorte e que se pode resumir numa frase que é: encomenda-se e depois logo se vê como é que não se paga. Porque, no fundo, não pagam. Às produtoras nacionais resta esperar agora pela intervenção do Governo para resolver uma situação de tal maneira grave que já levou ao encerramento de uma das produtoras portuguesas. No caos financeiro da RTP, as dívidas aos produtores são só uma gota de água. Os prejuízos acumulados andam perto dos 200 milhões de contos e o poder político à esquerda e à direita já admite mesmo extinguir a empresa. E para este ano, preparem-se os contribuintes, ou seja, todos nós, para um cenário de perdas da RTP da ordem dos 20 milhões de contos. A cada dia que passa, a RTP custa aos portugueses 100 mil contos, seja de dia ou de noite. A televisão do Estado consome por ano 40 a 50 milhões de contos de dinheiros públicos. E a RTP cometeu mesmo a proeza de multiplicar por 4 o valor do passivo nos últimos 6 anos. Em 95 ainda rondava os 40 milhões, o ano passado terá atingido 160 milhões. E os prejuízos da casa são crónicos. Milhões em cima de milhões a cada ano que passa. Em 2000, 34 milhões de contos. 2001 a previsão é de 28 milhões. E este ano a RTP trabalha com um cenário em que volta a perder mais 20 milhões de contos. Como se não bastasse, o total das dívidas anda pela mesma ordem de grandeza. Só à banca, a RTP deve cerca de 110 milhões de contos, sem contar com dívidas a produtores e outros fornecedores. O caos financeiro da televisão do Estado tornou-se uma dor de cabeça para vários governos e tornou-se também tema de campanha eleitoral. O PS já admite fechar a RTP, mas dá um prazo de 2 anos. O PSD quer ficar apenas com um canal, mas até lá, até haver uma solução, os contribuintes continuam a pagar a 100 mil contos por dia. Só desde o início deste ano, a RTP já custou aos portugueses 5 milhões e 600 mil contos.